E aí, pessoal, aqui quem fala é o Vortex, eu espero que estejam todos muito bem. Bom, eu fiquei 2 semanas sem gravar porque eu não estava me sentindo muito bem, eu peguei uma gripe e aí eu acabei não gravando vídeo nenhum. Mas eu fiz algumas mudanças, alguns experimentos, sabe aquele projeto que eu tinha feito? Eu não consegui terminar porque ocorreu um erro de software dentro da minha ideia do Arduino. E aí eu tive que desinstalar, instalar e reinstalar e baixar dados e abrir pastas para ver se eu conseguia consertar. Porque tá dando erro nas bibliotecas. A própria biblioteca comum do Arduino, .h, não está funcionando. Então, esse projeto aqui, ele vai demorar um pouco mais do que eu queria e o que eu esperava. Então, eu preparei outros projetos. Por enquanto, eu estou sem minha ideia para programar. Então, vai ser alguns projetos um pouco básicos, como os anteriores, mas logo eu arrumo a ideia e vou poder programar os circuitos. Mas basicamente o que eu fiz? Eu tentei construir um novo gerador Van de Graaff, um 2.0. E ele tá ali, ó. Peraí, vou lá pegar ele para vocês. Esse daqui é a nova versão do gerador Van de Graaff 2.0. Ele funciona com uma tensão de alimentação de 5 volts e ele tem o princípio de armazenar cargas de diferencial. Por exemplo, quando tem um fio lá dentro, eletrostático, dentro do transformador, tem um fio bem lá dentro, bem na parte de baixo, colocada entre essa correia de tecido para conseguir pegar o diferencial de carga elétrica. Nisso, quando a correia sobe e desce, ela diferencia a carga elétrica e a carga vai pulando para este condutor. Quando esse condutor carrega, quando tem uma cúpula aqui, ele vai armazenando essa carga elétrica em uma cúpula, até que o diferencial de potencial aumente e gere muita energia acumulada. Então, basicamente, essa é a versão 2.0, ainda não está terminada, como vocês podem ver, está meio plastificada ainda falta colocar a cúpula e as coisas mais, mas ela funciona, gera um diferencial de eletricidade estática muito bom. Só que não é tão eficiente em tempos úmidos como tempestade, chuva. E aqui onde eu tô, tá chovendo muito, tá ventando. Então, por conta disso, eu acabei não fazendo mais testes nele. Mas ele gera um potencial sim. E, novidade, vocês lembram da relíquia? O gerador Van de Graaff primário que eu tinha mostrado aqui no canal, eu também dei algumas modificações nele. Ele utiliza o mesmo princípio de diferencial de carga elétrica para funcionar. Tem um vídeo dele funcionando, bem antigo e barulhento também. Ele agora tem uma fonte própria, ó, de 9 volts, que eu consegui. Uma cúpula pré-adaptável. Aqui, ó, tem essa borracha para evitar isolação. É um copo, é claro, mas ele funciona assim. Você coloca o copo, ele carrega e continua funcionando. Então, esse é aquele bem antigo mesmo, que eu fiz bem do período, quando eu estudava na escola. É o mais antigo que eu tenho. É uma relíquia. Aí eu só reformei ele e deixei ele um pouco melhor para conseguir fazer experimentos mais interessantes. E também eu comprei outro transformador de alta tensão, esse daqui. Ele também gera 15 kV, mas ele é para o projeto Super Choque. Como assim o projeto Super Choque? Bom, acredite ou não, dá para fazer o projeto Super Choque com esse transformador aqui. É meio arriscado? É perigoso? Tem um circuito de proteção lá dentro? Tem. Mas calma, eu vou explicar para vocês. Deixa eu só guardar. Ah, e tem uma outra novidade. Eu deixei tudo bonitinho, guardei o circuito dentro de uma caixinha e ficou assim o detector. Sabe aquele circuito que eu mostrei? Então, que detecta eletricidade estática? Então, eu acabei construindo e coloquei ele aqui para funcionar. Ficou bonitinho, tem um interruptor, entrada para carregar a bateria. E ele funciona basicamente assim: quando chega perto de um campo eletricamente carregado ou magnético, aqui tem a máquina magnética, eu vou apontar aqui para vocês verem. Ó, peraí, tá ligado?
Só tá fugindo um pouco do esquadro da câmera. Vou segurar aqui, ó. Aí ele acende o LED vermelho quando ele detecta um potencial campo eletromagnético. Tem esse potenciômetro para reduzir a antena melhor. E eu fiz algumas customizações, né? Eu coloquei esse símbolo aqui, que é um símbolo que eu sempre desenhei. E aí eu coloquei ele nos meus experimentos. Também tem esse dissipador de calor, que ele tá aqui só por estética mesmo, mas toda essa cobertura aqui é feita de um plástico que eu colei. Tem esse cristal aqui só para dar um estilo, mas ficou mais ou menos assim, o detector ENFI de campo eletromagnético. E é portátil, você pode levar para qualquer lugar. Mas ele é sensível o suficiente. Também estou trabalhando em outros projetos, por exemplo, gerador gravitacional. Ele utiliza o princípio de queda. Ainda é uma versão bem pequenininha, mas eu posso mostrar ali aqui funcionando para vocês. Complicado é enrolar. Basicamente, quando tem peso o suficiente, ele rotaciona um gerador que gera energia. Então, eu estou fazendo algumas melhorias, eu vou fazer uma versão bem interessante, que você pode colocar em cima do telhado ou ali, e ele pode utilizar, sei lá, o peso numa cortina. Toda vez que você abrir a cortina, um peso vai movimentar o gerador e armazena essa energia num capacitor. São projetos possíveis, então eu deixo ele guardado ali por enquanto, mas eu vou melhorar e vou trazer para vocês. E voltando ao projeto Super Choque. Bom, o projeto Super Choque é possível, já que a gente vai utilizar a física ao nosso favor. Esse transformador ele trabalha com 3,7 volts, mas a saída dele é de 15 kV. Dentro dele tem dois tipos de circuito. O circuito que gera alta tensão, ou seja, é um gerador, uma bobina de Tesla integrado dentro dele, e um que amplia a tensão. São provavelmente bancos de capacitores e algum diodo pré-colocado aqui para aumentar a tensão, tipo uma fonte retificadora. Mas basicamente ele funciona desse modelo. Mas como é que é possível você fazer o projeto Super Choque? Bom, assim como o gerador de Van de Graaff, ele gera potencial através da eletricidade acumulada. A gente vai fazer a mesma coisa. Um polo a gente coloca isolado do nosso corpo, por exemplo, vai ficar na Terra, e o outro polo a gente coloca na gente. E aí acontece que nem o gerador de Van de Graaff. O potencial elétrico vai aumentar no nosso corpo e a gente vai acumular carga elétrica. Nisso, a gente vai conseguir disparar alguns raios pela mão, umas faíscas, gerar algumas eletrostáticas, talvez o cabelo até arrepie. Tem tantas possibilidades e é seguro. Né? Se você fizer certinho, é bem seguro o projeto. Por enquanto ele está aqui, claro, eu já testei, ele funciona. E por enquanto ele está nesse modelo aqui, mas logo eu vou começar a construir ele. Eu também, como eu disse que eu estou fazendo reformas, eu reformei também a garrafa de Leiden. Ela estava um pouco bagunçada, agora ela está melhor. Dá para fazer experimentos mais aprimorados. Dentro dela tem o outro papel de alumínio. Como eu disse, a garrafa de Leiden funciona utilizando o princípio de um capacitor. Quando a carga elétrica ela ganha, ela acumula em alguma área, ela, através de uma indução eletrostática, consegue se acumular dentro do potencial que está dentro do capacitor. Ou seja, tem uma outra lâmina de alumínio lá, as cargas elétricas se acumulam ali, e quando há o diferencial de potencial, por exemplo, quando eu seguro e toco aqui, a carga elétrica é descarregada. E isso a gente vê muito na física e na ciência cotidiana do dia. Se tiver muita carga elétrica acumulada, se tiver um diferencial de potencial, você descarrega a tensão. Se, por exemplo, o aterramento ou um diferencial de resistência muito baixo, você consegue descarregar a faísca e acaba te dando um choque. Mas por enquanto é isso. Eu também estou reformando um pouco a garra. Assim que terminar de consertar o problema da ideia do meu Arduino, que deu DLL, um programa lá, deu um erro. Então eu vou começar a programar melhor a garra, vou colocar sensores ultrassônicos nela, para que quando ela detecta, ela abre a garra, eu vou tirar esse controle manual que tem e vou fazer ela fazer autonomamente
acionar a garra e movimentar com programas pré-programados. Por exemplo, eu vou criar um programa em que a garra sobe e aí ela desce e aí ela faz tudo isso sozinha sem precisar do controle que tem nela. Vai ser tudo controlado pelo Arduino a partir de agora. Mas, bem, é isso. Eu também tive algumas melhorias. Por exemplo, isso aqui é minha luz noturna que eu construí. Ela utiliza um Arduino dentro dela e aí ela fica girando com um motor de passo e aí tem essas luzes coloridas que formam uma imagem de noite e fica bem interessante. Mas é bem simples de fazer. Mas basicamente é isso por enquanto, pessoal. Os projetos eles vão se desenvolver, eu vou ter mais tempo. Eu só tive que parar um pouco porque eu não estava muito bem mesmo, eu estava me sentindo mal, então eu acabei não gravando. Mas mesmo assim, eu vou trazer mais projetos, mais desenvolvimento tecnológico. E assim que eu terminar o problema do Arduino, que é a DLL, uma coisa que está dando um erro no meu computador, eu vou trazer projetos de eletrônica bem avançados, como uma porta que fala, ou um sensor de laser. Eu vou trazer todos esses projetos para o canal. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso e falou!